pronto. Veio a mensagem que está sendo gravada. Nossa reunião, segunda parte agora, continuando com o sistema renal. Vamos ver, começar agora uma parte que é mais regulatória. Por enquanto, nos concentramos muito mais no funcionamento dele em si, de como é que é a formação da urina. Boa parte do trabalho do néfron é pegar de volta o que saiu no glomérulo, pelo glomérulo. Pegar de volta. Mas só que não pega de volta tudo. E isso que é importante. Certo? Mas é 1% do que passa pelo glomérulo ali, que é o primeiro filtrado, 1% vai para a urina. Considerando o volume. Cadê minha apresentação? Está aqui. Aqui esse vídeo sobre diurética dele. Olha, percebi que é melhor minha apresentação aqui ser um pouco diferente. Vou mostrar esse vídeo primeiro antes. Esses dois outros não. Vou alterar um pouquinho essa ordem aqui. O texto detalhando, porque o vídeo não está detalhado. Não repara não que tem muito texto, sim, mas é que é o tipo de assunto e o texto original é muito maior ainda. Okay. Diuréticos, e agora, depois o vídeo do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é o principal sistema regulatório em que os rins se envolvem. Esses dois aqui vão para depois de tudo, para o final mesmo. Mas vamos lá. Eu posso começar com diuréticos. No final das contas, eles aumentam a excreção de água e sódio. Muito usado para o tratamento de hipertensão primária essencial e edema pulmonar sistêmico, índice de inchaço, né? e glaucoma e problemas eletrolíticos, de modo geral. Ali, 65%, 70% do sódio reabsorvido aqui, 25% aqui e menos de 5% aqui. 5% aqui no... E os diuréticos agem, dependendo dele, na reabsorção do sódio. Tem de canais, inibidores de canais aqui, tem diuréticos que atuam aqui nas alças, nessa região que reabsorvem sódio. As tiazidas, como o HCT, é aqui, e tem diurético aqui no ducto coletor. Todos eles têm suas contraindicações. Isso a gente viu, né? Que são inibidores da anidrase carbônica, acetozolamida, diclorofenil
amida e metazolamida. São inibidores da anidrase carbônica. A consequência é menor absorção de sódio, é uma consequência. Que aumenta a quantidade que mostra nessa animação aqui, vamos lá, é que maior quantidade de sódio aqui, há consequências aqui no túbulo coletor, porque tem coleta, né? Tem reabsorção de sódio no túbulo coletor, que tem reabsorção de cloreto de sódio, né? E bombeamento de cálcio. Também tem aí. Então, de potássio, perdão, potássio. Então, um efeito colateral é hipocalemia, que é de sódio. Eles não vão fazer confusão, porque o símbolo do sódio não é esse K é de calêmium, uma coisa assim, calêmium, é o símbolo do potássio. Hipocalemia é queda do potássio sanguíneo, níveis abaixo do normal. E potássio sanguíneo abaixo do normal provoca acidose metabólica, mas é indicado no glaucoma, está sendo muito rápido aqui. Ó. Também esses inibidores são usados no tratamento de glaucoma e alcalose metabólica. Diuréticos osmóticos, manitol e ureia. Porque ele justamente é para aumentar a pressão, a osmose, que o próprio manitol por si mesmo faz com que haja perda de água. Eu falei para vocês, a água tende a entrar, voltar para o sangue. Nesse caso, é para haver perda de água. Indicação: edema cerebral, glaucoma agudo, local de ação aqui, e os diuréticos que atuam na alça de Henle. Na parte ascendente, tem inibidores desses canais aqui, da entrada de sódio, de potássio e de cloro. Da entrada, mas não da saída de potássio. Aqui, alça ascendente. Diminuindo a reabsorção de sódio.
e aumentando a excreção de potássio, que inibe a entrada dele, mas não a saída. E sódio não sai aqui, só está entrando, né, para ir para o sangue. Então diminui a quantidade de sódio que é excretado. Mas a entrada do potássio, do magnésio e de cálcio. Então, consequências. Está vendo que esses vídeos eles estão desincronizados. Queria parar aqui, ó. Leva à diminuição do cálcio e do magnésio. Entendendo isso ainda? Efeitos colaterais. Tá? Hipocalemia, ou seja, de potássio abaixo do normal, de cálcio abaixo do normal, magnésio abaixo do normal, cloro abaixo do normal, hiponatremia. Ou seja, níveis metabólicos de íons abaixo do normal, alcalose metabólica, hipovolemia, gota, que é hiperuricemia. Os diuréticos que atuam aqui, as tiazidas, nessa classe, clortalidona, clorotiazida e hidroclorotiazida, o HCT, o famoso HCT, muito usado como tratamento da hipertensão, né? HCT, como diurético tratamento da hipertensão. Eu não uso nenhum deles. Os dois são outros efeitos. Tem um último vídeo sobre antihipertensivos, de outro mecanismo, mais do coração do que outra coisa. A gente com a idade vai... dilatação, vasodilatação, um mecanismo não conhecido. É uma chamada droga de primeira linha, que são usadas por hipertensão recém-diagnosticada, para haver a diurese, para aliviar a hipertensão. Se não for aliviada por diurético, aí já são outros problemas. Aí já se usa outros medicamentos hipertensivos, né? Antihipertensivo. Reduzir perda de cálcio, que elas atuam na entrada de sódio e cloreto no parte distal. E aqui, esses aí, no ducto coletor, certo? Para também a aldosterona atua aqui, o hormônio aldosterona. E esses, dependendo deles, podem inibir a ação da aldosterona nessa recaptação de sódio, sem interferir na concentração de
potássio. Efeitos colaterais. Essa dissincronia aqui tá chata. Realmente terminou agora. Olha, isso aqui é o sistema da renina, angiotensina, aldosterona, que é muito importante, que é um dos processos regulatórios que os rins são peça-chave, certo? Vai dar tempo, acho que tranquilamente, ver esse assunto hoje. Olha, não se assustem, tá? Envolve tudo isso aqui, certo? É um sistema para manter a homeostase a pressão sanguínea constante, que envolve fígado, rim, pulmão, aqui a atuação, por exemplo, renina, angiotensina, aldosterona, que vai atuar em cima dos rins, das adrenais, perdão, mais específico, perdão, estou fazendo confusão aqui, do rim, a pituitária, com hormônio antidiurético, a vasopressina, etc. Não, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que de efeito de efeito de perda no curto prazo é o reflexo simpático do coração mesmo. Agora, os rins, que são muito importantes, certo? Tem células nessa junção entre a arteríola é nossa, a arteríola aferente e a eferente. Essas células funcionam como sensores para avaliar a diferença de pressão sanguínea, de volume sanguíneo que está entrando e saindo. Certo? E que faz esse. E que vai disparar todo o processo para regular, porque o volume sanguíneo que entra e o que sai tem que estar bem ajustado. É lógico que o que sai tem uma pressão menor, mas existe uma certa diferença, porque se cair a quantidade de sangue que entra, tem alguma coisa errada. É porque tem alguma coisa errada. Então, essas células são as justaglomerulares que têm aqui associadas ao glomérulo, que produzem uma proteína, que é um pré-hormônio, que é a prorenina. Se cair a pressão sanguínea, o que acontece? A prorenina é transformada em renina. A renina vai para a corrente sanguínea e transforma o angiotensinogênio do fígado, que é liberada pelo fígado na corrente sanguínea, em angiotensina 1, que é transformada em angiotensina 2, que aqui tem uma enzima,
que é a convertora de angiotensina, que é liberada pelos pulmões. Que é um potente vasoconstritor. A angiotensina 2 tem mais de um efeito. Um que é um potente vasoconstritor e promove a retenção de água e sódio. E também estimula a liberação de aldosterona. Tem esse efeito. Vocês vão ver que tem mais de um. E a angiotensina 2 estimula o hipotálamo a sensação de sede. E a produção, a liberação do ADH, do antidiurético, da pituitária, que, por sua vez, o ADH, agora, o ADH vai ter aquele efeito no túbulo distal, para que haja retirada de água que iria para a urina, né, que a urina fica mais concentrada, porque se retira a água e bota para o sangue, porque está precisando de mais volume no sangue. Só que o sinal inicial que disparou tudo isso foi a queda do volume sanguíneo. Está vendo aqui como ele não acompanha o carregamento daqui. A angiotensina 2, então, tem a meia-vida de 1 a 2 minutos. A angiotensina 3, porque ela está falando em angiotensina 3, depois essa em 4. Que a angiotensina 4 bloqueia os receptores da angiotensina 2, retroalimentando negativamente para inibir o sistema, né? Que é para inibir ele mesmo. A própria angiotensina vai dar origem ao seu inibidor, no final das contas. Eu vou ter que renderizar os vídeos todos novamente. O seguinte, não, que ainda não estão, mas sem som, para ver se foi isso, se o problema é esse. Sim, porque eu tentei uma coisa lá e não deu certo. Oi? Bom, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Agora vamos em termos de texto, para a gente acompanhar. Olha, o sistema renina, angiotensina, aldosterona tem como principal função a regulação da pressão sanguínea a longo prazo. A curto prazo é o próprio coração, aquele reflexo simpático-parasimpático. Certo? Aí, o exemplo é o seguinte: como é que esse sistema regula a pressão arterial? Exemplo, hemorragia, onde a pressão arterial está em queda. Nas hemorragias, há como consequência a diminuição da pressão arterial. O sistema renina, angiotensina, aldosterona é ativado na tentativa de recuperar a pressão e volume sanguíneo. Participantes: sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, rins, fígado, sistema circulatório pulmonar,
córtex das adrenais, certo? Papel do rim e do sistema nervoso central na ativação do sistema. Vamos lá. A perda de sangue, tá? Uma queda de débito cardíaco, queda da perfusão renal, então a queda da quantidade de sangue que está entrando no glomérulo. Essa queda no volume e pressão é sentida por sensores presentes ao redor das arteríolas aferentes dos néfrons. Aquele que está entrando ali no glomérulo, né? Arteríolas aferentes, que são baroreceptores, sensores de pressão. Então, são células musculares lisas alteradas, está ali na parede da arteríola, que pressentem diferença de pressão nas arteríolas. São chamadas de células de Purkinje. Estas células começam a liberar renina. Elas têm a prorenina, que é transformada em renina, e a renina ganha a corrente sanguínea. Este grupo de células possui duas funções: perceber a diferença de pressão na perfusão renal, e caso ela esteja abaixo do normal, liberar renina. Mano, está bem claro, né? Que começa tudo, se houver queda da pressão, do volume sanguíneo, primeiro local que vai sentir isso são os rins. No final das contas, o débito, a taxa, como é que é mesmo de sanguíneo, mas para o tamanho dos rins, ele recebe 25% do sangue. Sim, em relação total do sangue está sendo canalizado para os rins o tempo todo. É uma coisa assim, 25%, que para o tamanho dele é algo estrondoso, né? Porque a quantidade realmente é perfusão sanguínea. Então, é o órgão mais sensível à própria circulação sanguínea, né? Não é à toa que é o primeiro que tem esses sensores no rim. Nenhum outro órgão teria também esse papel, desse controle. Que é a quantidade de sangue que é canalizada para o rim é coisa de 25% de todo sangue corporal, passando pelo rim de forma bastante rápida, né? Então, o rim possui outros sensores, que são quimiorreceptores de sódio, que medem, entre aspas, né, a quantidade de sódio no túbulo contorcido distal, porque ele está lá no final. Lembrando que 60% a 70% do sódio é reabsorvido no túbulo proximal e 20% a 25% no distal. Então, essa diferença é que ele mede. Se tiver pouco sódio, tem alguma coisa errada. Então, este conjunto de células quimioreceptores é denominada quimioreceptores lá no túbulo distal, mácula densa. Está em contato direto com células mesangliais de suporte. Agora, células mesangliais, né? Estas, por sua vez, estão em contato direto com as células de Purkinje, citadas acima. Lembre que o túbulo distal, né? Lembre-se que o túbulo distal se aproxima da cápsula de Bowman, naquela região. O conjunto de células de Purkinje, das arteríolas aferentes, mais células mesangliais de suporte, mais a mácula densa no túbulo contorcido distal, receberam o nome de aparato justaglomerular, conforme observe a figura a seguir, essa aqui. Vamos ver se está aqui. A mácula densa, células quimioreceptores,
quimiorreceptoras aqui do túbulo distal, contorcido distal. É porque, vamos lá, para entender essa figura, o proximal está aqui. Depois dá todas aquelas voltas, e tem a alça de Rayleigh, depois volta para cá e se aproxima, certo? Isso aqui, esse conjunto de sensores é denominado aparato justaglomerular, em que a gente tem células, aqui são as mesangliares, estão aqui. Essas células são as de Purkinje, não está aparecendo o nome aqui não. E aqui a mácula densa, que são células quimiorreceptoras que estão no túbulo contorcido distal, depois ele volta para cá, né? E que avaliam a quantidade de sódio, são sensores de sódio. Então, isso aqui é o aparato justaglomerular. Também, tanto tem na arteríola aferente, porque a aferente está aqui. Às vezes sempre procuro a aferente sempre mais larga, coloco sempre mais volumosa e a aferente mais estreita. Mas isso aí varia como parte do processo da regulação do que está entrando aqui e saindo. Essa proporcionalidade vai ser algo dinâmico. Mas ele tem muito mais células de Purkinje do lado da arteríola aferente. Ainda tem algumas aqui na eferente. Isso junto com a mácula densa, e aqui células mesangliares, essas aqui. Que aqui elas estão aqui para dentro também, envolvendo as arteríolas, né? Separando a arteríola do espaço da cápsula de Bowman. Então, vamos lá. Portanto, cada néfron possui um sensor de pressão e volume sanguíneo e um sensor de sódio funcionando o tempo todo. Os baroreceptores, células de Purkinje, são ativados e liberam renina na arteríola aferente quando sentem uma diminuição no fluxo e pressão sanguínea. Como os sensores de sódio e mácula densa são ativados. A taxa de filtração glomerular diminuirá devido à perda de sangue. Certo? Essa diminuição causa também uma diminuição na velocidade do fluxo sanguíneo no glomérulo e nos túbulos. Como já citamos, as células renais do túbulo proximal captam 60% a 70% do sódio filtrado aproximadamente. Como há diminuição na velocidade do fluxo sanguíneo, estas células têm mais tempo de trabalhar e conseguem captar mais sódio. Na bifurcação da carótida comum, que gera as carótidas interna e externa, encontramos um baroreceptor, isso no caso lá do coração, que além de agir, medindo a frequência cardíaca, também tem participação na regulação da pressão arterial. As carótidas, obviamente, estão mais próximas do coração do que os rins, e, portanto, o seio carotídeo sentirá a diferença de pressão bem antes. Assim, neurônios especializados levaram um sinal ao sistema nervoso central, avisando que a pressão arterial não está no valor regular. Então, desculpa a quantidade de texto, mas é esse mesmo. Que eu acho que eu preferi colocar muito em texto para vocês me acompanharem. Então, há estimulação simpática em neurônios que estão em contato direto com o aparato justaglomerular e neurônios que estão em contato direto com o aparato justaglomerular estimulam este sistema por norepinefrina e receptores beta-1 nas células de Purkinje a produzir mais renina. Este é o terceiro mecanismo de liberação de renina. Portanto, temos dois mecanismos intrarrenais, Purkinje e mácula densa, e um mecanismo extrarrenal sistêmico, seio carotídeo e estimulação simpática de liberação de renina. Certo? Porque, nesse caso aqui,
As carótidas levam um sinal ao sistema nervoso central que a pressão arterial está baixa, que, por sua vez, essa estimulação simpática no sistema nervoso central estimula ainda mais a liberação de renina. Então, como ele falou, é o terceiro mecanismo de liberação de renina. E observação aqui, os rins e o sistema nervoso central ainda vão atuar pela ação da aldosterona, mas não chegou lá ainda não. Renina, fígado, pulmões na regulação da pressão arterial. Vamos lá. Papel do fígado agora. O fígado sintetiza muita proteína plasmática. Se eu não me engano, é 90% da proteína plasmática. A grande maioria das proteínas plasmáticas são sintetizadas, ou a grande maioria é sintetizada pelo fígado. Albumina sérica, alfa-globulinas, beta-globulinas, e mais é importante para a regulação da pressão arterial, o angiotensinogênio. Ao contrário da renina, o angiotensinogênio é feito o tempo todo pelo fígado. É nesta proteína que a enzima renina irá atuar. A renina irá atuar como uma enzima. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Certo? Naquela animação não mostra os mecanismos assim, de forma mais passo a passo, mas vamos lá. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Os pulmões iniciam sua participação. Então, tem aquela participação dos pulmões nas células endoteliais, ou seja, capilares, dos capilares pulmonares, a produção de uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina. A sigla em português é ECA. Lá está no vídeo da sigla em inglês. Enzima conversora de angiotensina, SA. Esta enzima converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. O angiotensinogênio, se não tiver renina, fica como tal, angiotensinogênio. Ele vira angiotensina 1 por causa da renina, mas a angiotensina 1 por si só não tem efeito. Há necessidade dessa enzima, a SA, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, que tem grande importância clínica devido ao número de medicamentos que agem nela, que são inibidores da SA, captopril, enalapril, lisonopril, são medicações antihipertensivas, né? Que é para diminuir a pressão sanguínea, que justamente que a angiotensina 2 é para elevar a pressão sanguínea, é para reter líquido, para levar ao aumento do volume sanguíneo. Nós estamos falando agora, tudo isso aí é para haver aumento da pressão sanguínea. Certo? Vamos lá. A angiotensina 2 é de vasoconstrição. E como função secundária, a angiotensina 2 é uma grande vasoconstritora. Como função secundária, a ECA quebra a bradicinina, um vasodilatador endógeno circulante no organismo, inativando-a. Então, inativa a bradicilina. Então, a ECA forma um vasoconstritor e quebra e inativa um vasodilatador, que é a bradicinina. Tal função leva a vasoconstrição e, consequentemente, aumento da pressão sanguínea. Duas funções da ECA, converte a angiotensina 1 em angiotensina 2 e quebra a bradicinina. Essa aqui ficou... Esses aqui acabei ficando sem animação. Pronto, a segunda ação da angiotensina 2 ocorre sobre as arteríolas. Essa ação ocorre ao mesmo tempo em que a constrição das veias.
com o objetivo de não deixar o sangue retornar facilmente às vênulas. Um exemplo rápido. Durante a diástole, a válvula aórtica se fecha. Se as arteríolas não tiverem sofrido constrição, o sangue retornaria facilmente às veias, perdendo pressão no sistema arterial. Enquanto as veias sofrem constrição, as arteríolas também sofrem para que o sangue fique retido nas arteríolas. Ocorre aumento da pressão sistólica e também aumento da pressão diastólica. No sistema nervoso central, a angiotensina 2 tem dois importantes papéis. Estimulação simpática total, a mesma que ocorre durante uma situação de estresse ou fuga, aumento da frequência cardíaca, liberação de adrenalina, entre outros. 2, estimulação no centro da sede do hipotálamo, que faz com que o indivíduo deseja ingerir líquidos. Vamos lá. Angiotensina 2, ação sobre as adrenais e a liberação de aldosterona. Agora vamos lá, aldosterona. Repare não. Mas na zona glomerulosa, no córtex das adrenais, nessa parte, as células que também possuem receptores para a angiotensina 2. Ao serem ativadas, estas células liberam um hormônio chamado aldosterona. Lembra da figura lá, as adrenais, que também participam, certo? Que a angiotensina 2 estimula essas células a liberarem aldosterona. São 3 funções da angiotensina 2, isso aí ele colocou lá para fechar, para ver que não se perder, né? Primeiro, constrição das veias, da angiotensina 2. Segunda, constrição das arteríolas. Terceiro, liberação de aldosterona. Certo? A angiotensina 2, além de constrição das veias, tem que fazer a constrição das arteríolas e liberar a aldosterona das adrenais, do córtex das adrenais. Certo? E qual é o papel agora da aldosterona? Aldosterona e suas funções. A aldosterona aí vai atuar sobre os rins, que são as das células principais lá no ducto coletor, certo? Essas células principais estão presentes na metade final do túbulo contorcido distal, na parte final e nos dutos coletores. A aldosterona liga essa receptora dessas células que iniciam a transcrição de 2 genes. Um deles levará à produção de sódio e potássio ATPase na superfície da membrana das células principais. Certo? Um deles levará à produção de sódio na membrana, na superfície da membrana das células principais, menos na parte luminal, em contato com o túbulo e o ducto. Ou seja, vai ter mais bomba, sódio e potássio voltado para o lado do sangue, né? Lembre-se que na membrana, menos na parte luminal, na parte que fica em contato com o túbulo e o ducto. Isso faz com que praticamente todo o sódio seja devolvido ao sangue, deixando a célula rica em potássio. O segundo gene, certo? Que vê que a aldosterona promove uma regulação gênica nessas células. O segundo gene, a produção de canais de sódio apenas na parte luminal da célula. Do outro lado. Do outro lado da célula, lá do outro lado, devido à diferença de concentração, o pouco sódio restante, certo? A maioria absorvida no túbulo proximal, passa facilmente pelos canais de sódio induzidos pela aldosterona e imediatamente é jogado para o sangue,
pelas bombas de sódio e potássio, também induzida pela aldosterona. Olha, o segundo gene leva à produção de canais de sódio apenas na parte luminal, certo? Mas leva de canais de sódio, acho que aqui não está claro, que são canais de sódio que captam sódio do lúmen, daquilo que iria para a urina, para jogar para dentro. E as bombas, no outro lado, bombeiam o sódio para o sangue. Então, há esse movimento. Você quer? Peraí, sim, inibe o sangue pelo... vamos lá. Então, o objetivo aqui é botar o máximo possível de sódio, porque, no caso, nessa situação, tem mais sódio do que deveria ter. Como foi colocado para vocês. Certo? Vamos. Cadê? Não mudou, não? Assim, porque eu coloquei essa figura aqui que está mostrando a ação da aldosterona aqui. Localização. Olha, essas ações permitem a reabsorção de quase 100% sódio filtrado e praticamente 0% é perdido na urina. O sódio volta para o sangue e junto dele leva água. Então, volta para o sangue água e a urina fica mais concentrada. E também a reabsorvida. O que o texto até agora não tinha falado é que realmente a reabsorção do sódio voltando para o sangue significa também retorno de água e a urina fica mais concentrada. Então, isso aumenta a pressão sanguínea. A perda de sódio e de água faz justamente o oposto, queda da pressão sanguínea. Certo? Assim, há aumento do volume sanguíneo e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Vocês sabem muito bem que sódio é hipertensivo, né? Excesso de sódio na circulação sanguínea, que a gente tem que liberar. Você sempre se preocupa com isso, mas nessa situação é o oposto. Tem que estar precisando botar sódio e com ele vai junto água para o sangue, para aumento do volume do sangue e aumento da pressão arterial. Pronto, ainda um terceiro gene ativado pela aldosterona nas células principais, que induzem a produção de canais de potássio, que por diferença de concentração saem das células e vão para o túbulo distal e o ducto coletor, sendo eliminado pela urina. E o hormônio aldosterona, certo? Que é um hormônio, sempre recapitulando isso, é um hormônio adrenal, das adrenais, também atuará no sistema nervoso central. Certo? Mais especificamente em receptores no hipotálamo, aumentando a produção da vasopressina ADH, que é o hormônio antidiurético, pelo núcleo supraóptico. O ADH atua diretamente no ducto coletor, aumentando sua permeabilidade à água e, portanto, a reabsorção. Certo? E diminui a perda de água. Os próximos vídeos que tem, realmente deu para cumprir um bocado de coisa agora. Eu acho que não vou precisar entrar pela aula. Assim. E a animação aqui, para a gente fechar mais na parte clínica, sobre doença renal crônica. O outro, medicações antihipertensivas. E o outro é a falência renal aguda. Como você fala em renal aguda, como a gente usa em português, né? Injúria renal aguda, né? Todos aqui do Alila.
esse canal. Esse aqui não, a gente não precisa. Só para exemplificar. Que uma situação crônica é quando se leva meses para a perda da função renal, e aguda quando é dias ou semanas. Muita coisa pode provocar. Aqui, o caso do exemplo que eles dizem aqui, diabetes tipo 1 e 2, pressão, hipertensão sem ser tratada, certo? Com a hipertensão sem ser tratada, o excesso de gordura abdominal, inflamação dos glomérulos, inflamação do interstício, que é aquela parte que preenche todo o néfron. Cistos nos rins, policístico, doença de policística, que é a formação de amontoados celulares, e isso provoca, que não tem função nenhuma, né? Provoca refluxo vesículo-uretral, que é a urina retornar aos rins, em vez de ser eliminada, infecção pielonefrite, uma infecção renal recorrente, obstrução urinária por próstata alargada, pedra no rim, de câncer. Ou seja, muita coisa pode acabar levando a uma crônica. Principalmente ele salienta que são esses dois tipos são os problemas mais comuns a se levar a um problema renal crônico. E pode ser de hereditário também. E um estado agudo, se não for realmente tratado, pode levar ao crônico. Falando aí das coisas que a gente já viu. Obrigado. É o seguinte, que a taxa normal é 90 mililitros por minuto por 1,73 metro quadrado. Certo? Normal. Aqui é o normal. E aqui é a queda. Pode se observar em função do tempo. A insuficiência renal é a partir deste ponto, porque há uma compensação nessa faixa aqui, porque não há nenhum sintoma. Porque os outros néfrons dão conta do recado, né? no papel que os rins têm. Certo? Que é cerca de metade dos néfrons funcionar, acima da metade dos néfrons não há nenhum sintoma. Quando começa a ficar abaixo da metade, em que há o sinal de insuficiência renal, é que os rins não estão dando conta, né, do papel deles, que não é só filtração e retirada tem muito mais, né? Vocês viram. Noctúria, ou seja, micção noturna, muitas vezes ir ao banheiro, são sinais precoces. Cansaço, perda de apetite, que é a ida de micção noturna, né? Já que os rins não estão funcionando direito, a urina está indo embora muito rápido. Decréscimo da habilidade mental por conta da intoxicação.
Aqui, isso nós vimos tudo isso. E compromete muito das funções renais, não é só a remoção de substâncias tóxicas, também do pH sanguíneo, controle dos eletrólitos dos fluidos, produção de hormônios, nitrogênio, de lixo, né, de refúgio nitrogenado, náusea, vômito, confusão, tremores. Há uma redução da excreção de H+, então aumento da pode levar a acidose metabólica, há uma redução na excreção de potássio e leva a um aumento, então a hipercalemia que provoca arritmia cardíaca. Esse tempo, isso aqui é a falência mesmo, que aqui a necessidade de, com urgência, se fazer risco de óbito, né, de fazer a hemodiálise. Né? Redução da excreção de fosfato, hiperfosfatemia, hipocalcinemia, redução de produção de calcitriol, que envolve o metabolismo do cálcio, é poupado dos rins, que eleva a quantidade de PTH, o hormônio paratireoide, que provoca um aumento da liberação de cálcio dos ossos, por causa da falta desse calcitriol. Então, interfere aqui na regulação hormonal. Hiperparatireoidismo como algo secundário da insuficiência renal. E osteodistrofia provocada também pelos rins. E anemia provocada pela queda da secreção da eritropoetina. Também leva a uma anemia. Diagnose. Tem um diagnóstico clínico, né, a partir do sangue e urina, e para detectar ultrassom, né, para detectar obstrução, fora outros tratamentos. No final das contas, em casos suplementos nutricionais, tratamento da acidose dos sintomas e controlar as condições subjacentes, né, pressão sanguínea, diabetes, né? Diálise, casos extremos, né, que coloca aqui, é diálise e transplante de rim. Pronto, aí meio que acabou. Hipertensivo. Olha, o que temos aqui mais? O agudo, talvez eu não apresente para vocês. Aqui temos. Eu vou passar agora. Não, para finalizar, vou colocar aqui. Espera aí. Deixa eu me atrapalhando aqui. Medicações antihipertensivas. Uma boa parte deles atuam nos rins, no sistema renal. Alguns no coração, então diuréticos, alguns são
vasocontritores, ou vasodilatadores, inibidores simpáticos, bloqueadores da renina e angiotensina. Tem bloqueadores da renina e angiotensina, vasodilatadores, que a gente viu lá no exemplo de vasodilatadores. Como isso a gente já viu um bocado, aqueles diuréticos para hipertensão não complicada, que atuam direto no néfron, na alça, tiazidas e potássio. Aqui o exemplo desses medicamentos. Para haver maior perda de potássio. Perdão, de sódio. É porque eu estava falando de potássio agora. Aqui os efeitos colaterais, que a gente já falou aqui naquele vídeo, aquele vídeo sobre diurético, a gente já falou. Inclusive, esse vídeo aqui ele tem um card que recomendo assistir aquele outro vídeo também. Tem do sistema que atua no sistema nervoso que regula o coração, também ele tem os simpatólicos, os nervos simpáticos, receptores alfa 2, beta, que no coração é alfa 1. Tem bloqueadores alfa e mistos, alfa e beta bloqueadores, beta bloqueadores, aqui metoprolol, está aqui, o atenolol também, eu tomo metoprolol em 12 horas, foi pelo meu cardiologista. E aqui alfa 1 bloqueadores, esse aqui para prazosina, receptores de pressão para betanol, né? Causa sedação, os do sistema, bloqueadores do sistema renina-angiotensina, tem vários locais, a ser inibidores que a gente viu, captopril, enalapril e lisonopril, são drogas de primeira linha de atuação, e a ACE, ou a ECA, em português, inibidores da ACI, por isso não vai ter todos aqueles efeitos, nem produção de aldosterona, nem a vasoconstrição sistêmica. E tem da angiotensina. Losartan e valsartan são inibidores da angiotensina. Vasodilatadores, bloqueadores de canais de cálcio e vasodilatadores diretos e nitrodilatadores, levam à produção de óxido nítrico. De hidropiridina. Você lembra da hidropiridina na contração muscular? No caso, a amlodipina, é um que eu tomo. Certo? São 2 remédios que eu tomo. A amlodipina é um inibidor do canais de cálcio, de hidropiridina. Lembra aquele canais da contração muscular? E não de hidropiridina,
inibidores de outros canais, que é verapamil e ditiazem. Vasodilatadores arteriais direto, porque ao inibir aqui, certo, não atuam na estimulação do reflexo cardíaco, né? Não atuam. Eles só fazem com que o coração bata um pouquinho mais leve. E esse aqui atua, certo? Isso aqui é só para curto prazo da hipertensão, que não está se resolvendo mesmo, isso aqui, esse tipo de vasodilatador arterial. E nitrogliceradores, essa aqui leva à produção de NO, do óxido nítrico, nitroglicerina e sódio nitroprussida. Eu não sei qual é o nome disso aqui em português. Procida, deve ser. Tem que ver como é que... Não, mas eu vou... A crises agudas e durante cirurgias, para o controle da pressão durante cirurgias. Pronto, terminou aqui. Pessoal, eu já estou passando da hora, deixa isso aqui para depois, porque estou passando da minha hora, infelizmente. Eu vou passar aqui para vocês rapidinho, que eu tenho que ir para fazer essa fisioterapia. Se eu esqueci de ir passando, mas aqui estão os... Vou colocar aqui no chat os links. Pode fazer copy e cola, quem quiser assistir o original, os vídeos originais. A frequência, perdão, pessoal, pista de frequência. Vocês também não me avisam. Pista de frequência, vão assinam. Jeito, é o tempinho final que eu tenho. Agora, não vou poder estender as 4 horas de jeito nenhum, tá? Vou parar a gravação de hoje.